Olá, pessoal, tudo bem? Então, conforme a gente conversou dentro de sala de aula, eu ia postar a resolução para vocês lá no GSA, no Google Sala de Aula, Classroom. Ia fazer um vídeo aqui comentando um pouco sobre a resolução das questões da avaliação. Bom, a primeira questão da avaliação de matemática básica foi o seguinte: uma máquina copiadora que, trabalhando sem interrupção, fazia 100 cópias por minuto, foi substituída por uma 60% mais veloz. Suponha que a nova máquina tenha que fazer o mesmo número de cópias que a antiga em 1 hora de trabalho ininterrupto, em 1 hora que a outra fazia, né? O tempo mínimo em minutos que essa nova máquina gastará para realizar o trabalho é igual a... Então, vamos lá. O que eu queria essa aqui? Com a nova máquina, ela é 60% mais veloz que a antiga. Então, se a antiga fazia 60 cópias por minuto, essa vai fazer, fazia 100 cópias por minuto, essa vai fazer, além das 100 cópias que a outra fazia, 60% a mais. Então, ela vai fazer 160 cópias por minuto, baseado nesse 60% mais veloz que essa nova máquina é. Ok? A gente tinha uma máquina que fazia 100 cópias por minuto e adquirimos uma outra que é 60% mais veloz. Logo, essa outra máquina vai fazer 160 cópias por minuto. Bom, a máquina antiga, em 1 hora tem 60 minutos. Ela fazia o número de cópias igual a 60 vezes 100, porque ela fazia 100 cópias por minuto, 1 hora tem 60 minutos, então ela fazia 60 vezes 100, 6.000 cópias em 1 hora, a primeira das máquinas. Então, a nova máquina precisará de um tempo t, que a gente, a princípio, não sabe qual é, para fazer o mesmo número de cópias que a anterior. Então, se a gente chamar esse número, esse tempo de t, a nova máquina ela vai produzir, depois de t minutos, 160t cópias. Mas esses 160t cópias tem que ser igual a 6.000. A gente quer que ela produza o mesmo que a outra produzia. Então, 160t é igual a 6.000. Daí, a gente divide 6.000 por 160 e vamos obter aqui 37,5 minutos. Ou seja, essa nova máquina 60% mais eficiente vai fazer as mesmas 6.000 cópias que a outra fazia em 1 hora em 37 minutos e meio. Então, a gente pode colocar 37,5 minutos ou 37 minutos e 30 segundos. Então, essa era a resolução da primeira das questões aí da matemática. Vamos para a segunda. A segunda é o seguinte: um carro percorre 500 quilômetros que separam Campinas e o Rio de Janeiro em 6 horas e 15 minutos. Se mantiver a mesma velocidade, quanto tempo ele gastaria para ir de Campinas a Vitória, distantes 950 quilômetros? Bom, então vamos lá. O primeiro passo nosso aí é saber qual a velocidade média que o carro se desloca. Então, vamos fazer o seguinte: ele percorria 500 quilômetros em 6 horas e 15 minutos. E a gente faz, então, a velocidade média, lembrando que é ΔS sobre ΔT, variação do espaço, variação do tempo. Então, ele percorria 500 quilômetros em 6 horas e 15 minutos. É interessante aqui que 6 horas e 15 minutos não é 6,15, tá? 15 minutos é 1/4 da hora. Então, como 6 aqui, esse número aqui está expresso em horas, então a parte decimal dele, 15 minutos, é 1/4 da hora. 1/4 é 0,25. Então, ele percorre 500 quilômetros em 6,25 horas, ou 6 horas e 15 minutos. Bom, fazendo a divisão de 500 por 25, nós vamos obter 80. Então, a velocidade média dele, para percorrer 500 quilômetros em 6 horas e 15 minutos, é de 80 quilômetros por hora. Bom, então, já sabemos a velocidade que o carro anda. Então, para saber o tempo que ele levaria de Campinas até Vitória, basta substituirmos os valores conhecidos na mesma fórmula, agora isolando o valor de t. Então, novamente, a gente sabe que velocidade média
é a variação de espaço, a variação de tempo, e a gente sabe que ele vai naquela mesma velocidade média, então ele vai a 80 km/h, só que agora a distância que ele vai percorrer não é mais de 500 km, e sim de 950 km. Então, a gente substitui no tempo, no espaço 950, e a gente quer achar o tempo nesse caso. Então, a gente resolve essa aqui, 80 igual a 950 sobre ΔT. Então, a gente pode escrever que ΔT, o 80 vai ser uma proporção, né, o produto dos extremos igual ao produto dos meios. Então, repare que eu posso fazer o produto de 80 por ΔT. ΔT é 950 por 80. Dividir 950 por 80, vamos obter aí 11,875 horas. Então, o tempo estimado para que ele percorresse 950 km a uma velocidade de 80 km/h era de 11,875 horas. Se você quiser melhorar essa resposta final aí, converter para minutos, segundos, a gente pode melhorar isso fazendo a conversão dessa parte decimal. Bom, então o que a gente sabe? A gente sabe que uma hora tem 60 minutos. A gente pega 0,875 e multiplica por 60. Então, a gente vai obter 52,5 minutos. Então, a gente pode dizer que 11,875 horas é o mesmo que 11 horas e 52,5 minutos. Bom, mas essa parte decimal aqui também do minuto, a gente pode converter para segundo. E a gente sabe que um minuto tem 60 segundos. Então, a metade do minuto vai ter 30 segundos. A gente pode colocar essa resposta, que era 11,875 horas, com uma outra resposta valente a ela, já usando minutos e segundos, como 11 horas, 52 minutos e 30 segundos, que seria o tempo que ele gastaria para percorrer os 950 km andando a 80 km/h. Beleza? Essa aí foi a resolução da segunda questão da... Bom, a terceira questão é a seguinte: rodando a 60 km/h, um ônibus faz um percurso em 45 minutos. Quanto tempo o ônibus faria o mesmo percurso se estivesse trafegando a 80 km/h? Bom, lá, problemas envolvendo regra de 3, um problema clássico de regra de 3. A gente nota ali que velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. O que quer dizer grandezas serem diretamente e inversamente proporcionais mesmo? Lembrando, se duas grandezas são diretamente proporcionais, aumentando uma, a outra aumenta, e multiplicando uma por um número, a outra fica multiplicado por aquele mesmo número. E são inversamente proporcionais quando, aumentando uma, a outra diminui, e quando uma por um número, a outra fica multiplicada pelo inverso desse número. Ok? Bom, nesse caso, aí, as grandezas são inversamente proporcionais, mas a gente viu um procedimento muito simples e rápido de resolver problemas que envolvem apenas duas grandezas inversamente proporcionais. No caso aqui, tinha que, andando a 60 km/h, ele fazia um percurso em 45 minutos. Em quanto tempo ele faria rodando a 80 km/h? A gente coloca 45 está para x, assim como 80 está para 60. Então, o que a gente fez? A gente pegou o tempo que ele fazia andando a 60 km sobre o tempo que a gente quer rodando a 80, igual a razão entre 80, que é o tempo que ele vai rodar agora, e 60, que é o tempo que ele rodou fazendo 45 km. Aqui é aquela ideia de regra de 3 inversa. Então, aqui a gente tem uma proporção, toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Fazendo os produtos dos extremos e dos meios, a gente obtém que x vai ser 60 vezes 45, que vai dar 270. 60 vezes 45 vai dar 2.700, né? Divide isso tudo por 80. Ter 2.700 dividido por 80. Fazendo a razão entre 2.700 por 80, vamos obter
33,75 minutos. Poderia também simplificar, tá? 80 por 60 é o mesmo que 4 terços. 4 terços, a gente multiplica 45 vezes 3 vai dar 135, e divide por 4 vai dar 33,75. Essa parte aritmética final aí, vocês resolvam do jeito que vocês acharem mais confortável para vocês, ok? Então, x, nesse caso aqui, é o valor que a gente queria, que é de 33,75 minutos. Ou, se a gente passar esses 0,75 minutos para segundos, 0,75 é o mesmo que 3 quartos. Então, como um minuto tem 60 segundos, 3 quartos de 60 vai dar 45. Então, ele vai gastar 33,75 minutos ou 33 minutos e 45 segundos. Ok? E era a resposta da terceira questão. Na questão 4, a gente tem um probleminha de regra de 3 composta. Então, em 8 horas, 20 caminhões carregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos de areia? Problema clássico de regra de 3 composta. Então, novamente, vamos estabelecer um procedimento para a resolução desses problemas. Nós vimos, né, dentro dessa aula, alguns procedimentos. Vamos comentar aqui rapidamente como resolver esse problema. Então, se a gente analisar as grandezas ali, o que a gente sabe? Que 20 caminhões fazem em 8 horas. Se 20 caminhões fazem em 8 horas, descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Então, se 20 caminhões fazem 8 horas, para se fazer em 5 horas, precisam de mais caminhões. Está vendo? A gente tem 20 caminhões fazendo serviço em 8 horas. Então, se a gente vai fazer em 5 horas, é necessário que se tenha mais caminhões. Então, o número de caminhões e o número de horas são grandezas inversamente proporcionais. A gente está analisando aí as grandezas separadamente, elas são diretamente ou inversamente proporcionais. O segundo é o seguinte: se 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia, para descarregar 120 metros cúbicos, é claro que a gente não precisa mais de 20 caminhões, a gente precisa de menos caminhões. Então, o número de caminhões e a quantidade de areia são grandezas diretamente proporcionais. Então, a gente viu um procedimento lá para resolver esses problemas de regra de 3 composta. O que a gente fazia? A gente fixava lá no finalzinho a grandeza que a gente ia analisar as outras em relação a ela. No nosso caso aqui, a gente está analisando o número de caminhões. Então, a gente colocou lá no finalzinho, lá do membro da igualdade, a gente colocou 20, que era o número de caminhões, e x sobre x, que é o número de caminhões que a gente quer determinar. No primeiro membro, o que a gente faz? Qual o procedimento que a gente fez lá? A gente fazia o seguinte: quando as grandezas eram diretamente proporcionais, o que a gente fazia? Se as grandezas são diretamente proporcionais, a gente mantinha a fração do jeito que ela aparecia. E se as grandezas eram inversamente proporcionais, a gente invertia essas. Beleza? Então, o que a gente tinha lá? Que 20 caminhões faziam em 8 horas, olha lá, 20 caminhões carregam em 8 horas, descarregam 160 metros cúbicos de areia. Então, eu tinha os 20 caminhões estão guardados lá. Eu tenho aqui 8 e tenho aqui 160. Repare que o 8, referente aos 20 caminhões, quando eu colocar o número de caminhões que eu não sei embaixo, que eu quero determinar, esse número de caminhões ele vai ter que realizar em 5 horas. Então, eu tenho lá um 8 quintos. Mas a gente viu
que o número de horas e o número de caminhões eram grandezas inversamente proporcionais. Então, o que a gente faz? Inverte esse 8/5 para 5/8. Isso que a gente fez aqui. Tá lá, era 8/5, virou 5/8. E aí, voltando aqui, eu tinha lá 160 referente aos 20 caminhões, e embaixo eu tinha 125 referente aos X caminhões. Mas repare que 160 e 125, a gente viu que o número de areia, a quantidade de areias e quantidade de areia e o número de caminhões eram diretamente proporcionais. A gente mantém essa fração 160 por 125. Aqui, 160 por 125 igual a 20 sobre x. Então, ó, recapitulando, a gente tinha 20 caminhões que descarregavam 160 metros cúbicos de areia em 8 horas. A gente quer saber quantos caminhões vão descarregar 125 metros cúbicos de areia em 5 horas. Então, o procedimento para resolver essa regra de 3 compostas, a gente analisaria as grandezas separadamente, em relação a que a gente quer, no caso ali, é o número de caminhões, pegamos essa variável, número de caminhões, isolamos ela, lá do lado direito da igualdade. A gente tem 20 caminhões sobre X caminhões. E aí, 20 caminhões, o que a gente tinha relacionado a 20 caminhões, para colocar um numerador ali? A gente tinha 8 horas e a gente tinha 160 metros cúbicos. Em relação aos X caminhões, o que a gente tem? 5 horas e 125 metros cúbicos. Aí o que a gente viu? Que o número de caminhões e o número de horas eram grandezas inversamente proporcionais. Então, essa que é inversamente, eu só troquei. Ao invés de ficar 8/5, ficou 5/8. Aconteceu aqui nessa expressão. E o 160 sobre 25, sobre 125, a gente já tinha olhado que elas eram diretamente proporcionais. Então, a gente manteve ela. E a gente faz esse produto aqui. Realizando esse produto, 5 vezes 160 vai dar 800, 80 vezes 125 vai dar 1.000. Aqui a gente pode simplificar. Aqui eu botei multiplicando, mas podia simplificar aqui também, está vendo? 80 por 800 por 1.000, pode colocar como 8 décimos. 8 décimos é o mesmo que 4. E aí multiplicar 4/5 igual a 20 sobre x, então igual a 100, igual a 25. Ou aqui, se quiser multiplicar também, a gente multiplica, vai ficar propriedade fundamental das proporções novamente, produto dos extremos igual ao produto dos meios. Então, a gente tem 1.000 vezes 20, 20.000. Vezes 800, 800. Aí pegamos 800 que está multiplicando, passa dividindo. Então, a gente fica com 20.000 dividido por 800 é igual a 25. Então, com 25 caminhões, esse serviço vai ser realizado. Ok? Então, essa aí foi a questão de número 4. Questão de número 5. 2 torneiras são utilizadas para encher um tanque vazio. Sabendo que sozinhas elas levam 10 e 15 horas, respectivamente, para enchê-lo, quanto tempo as 2 torneiras juntas levam para encher esse tanque? Você tem um tanque vazio, você abre uma torneira e uma vai encher ele em 10 horas. Esse tanque vazio, se você abre a outra torneira, ela enche ele em 15 horas. Vamos ver uma estratégia para resolver rápido e de forma tranquila esse problema. Bom, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode imaginar uma técnica aqui que é a seguinte. A torneira 1, ela enche um tanque em 10 horas. Vamos representar esse encher um tanque em 10 horas como 1/10. E a torneira 2 enche um tanque em 15 horas. Vamos representar a situação como 1/15 avos. Então, a gente tem 1/10 para a primeira e 1/15 avos para a segunda. Esse 1/10 está dizendo o seguinte, um tanque é enchido em 10 horas. E 1 sobre 15 está dizendo que um tanque vai ser totalmente preenchido em 15 horas. Vai abrir as duas juntas, ou seja, a gente vai pegar essas duas frações e vamos somar elas para ver o que vai acontecer. Então, quando eu somar 1/10 com 15 avos, a gente reduz aqui ao mesmo denominador, né? Fica 30. 30 dividido por 10, 3 vezes 1, 3. 30 avos é uma fração equivalente à fração décima.
Da mesma forma, 30 por 15, 2 vezes 1, 2. 2 trintaavos é uma fração equivalente à fração 1 quinzeavos. Teve aqui frações equivalentes com o denominador 30. Como que a gente soma frações de mesmo denominador? A gente repete o denominador e adicionamos outros numeradores. Vai ficar 3 mais 2, 5. 5 trintaavos é o resultado dessa soma de frações aqui. 5 trintaavos a gente pode simplificar o numerador e o denominador por 5, vai ficar 5 por 5, 1, 30 por 5, 6. Então, o que esse 1/6 está representando para a gente de acordo com a nossa escrita inicial? O numerador representava o número de tanque e o denominador representava o número de horas. Então, tem o número de tanques lá no numerador e o número de horas no denominador. Então, aqui, quando eu olho para 5 sobre 30, dizer que as duas torneiras juntas encheriam 5 tanques em 30 horas. Quando a gente simplificou, passou a ser 1/6. Então, está dizendo o seguinte, as duas torneiras juntas enchem um tanque em 6 horas. Logo, um tanque vai ser completamente cheio por essas torneiras abertas simultaneamente em 6 horas. Esse problema a gente pode generalizar, tá? Por exemplo, se a gente abre uma torneira, uma enche em 10, a outra enche em 15, a outra esvazia em 20. Então, a gente só subtrairia ali o 1 sobre 20 e usa a mesma técnica, ok? Dá para você matar um monte de problemas de mesma natureza usando a mesma ferramenta. E o último problema da avaliação aí foi essa daqui. Uma loja oferece 2 opções de pagamento. À vista, você paga com 20% de desconto ou em 2 prestações mensais iguais, sem desconto, a primeira prestação sendo paga no ato da compra. Qual a taxa de juros que estão sendo embutidas nessas vendas a prazo? Bom, a gente viu o seguinte, problemas de matemática financeira nada mais são do que problemas de deslocar dinheiro no tempo. A gente só compara dinheiro, a gente só compara quantias na mesma data. Não tem cabimento eu comparar uma quantia desse mês com outra no outro mês. Eu tenho que pegar essa quantia desse mês e trazer para esse, eu pegar desse e levar para esse. Compara quantias na mesma data. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. A gente pode pegar e supor aí, vamos supor que o preço do produto seja de R$100. Então, se a gente está supondo que o produto custe R$100 e a gente vai pagar ele à vista, e à vista a gente vai ter 20% de desconto, à vista, esse produto vai sair para a gente a R$80. Então, a gente paga à vista, ele sai a R$80. E se a gente paga em 2 vezes? Você tem que pagar em 2 vezes iguais, a primeira sendo paga no ato. 100 divide por 2 vai dar 50. Então, a gente paga 50 no mês 0, 50 no mês 1. 50 à vista e 50 no mês depois. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses valores aqui, vamos escolher uma data para analisar todos eles. Então, vamos escolher a data 0 ali como data para fazer essas análises. Então, olha só, no pagamento à vista, na data 0, eu pago R$80. No pagamento a prazo, eu pago um valor na data 0 e um valor na data 1. Esse valor na data 0 eu já sei que é R$50. Agora, aquele valor na data 1, eu preciso trazer ele para a data 0 para saber quanto que ele vale aqui na data 0. Então, é isso que a gente está fazendo. Ó, na data 0, 80. Na data 0, 80 para o pagamento à vista. Para o pagamento a prazo, na data 0, 50, mais o 50 dividido por 1 mais I. Por quê? Eu estou pegando, eu não sei a taxa de juros, então eu estou pegando aquele valor que eu pagaria de 50 lá no próximo mês, trazendo ele para a data 0. Sempre que eu estiver avançando, eu vou multiplicar pelo fator 1 mais I. Se eu estiver avançando, eu vou dividindo pelo fator 1 mais I. Então, por exemplo, se eu vou avançar 2 meses, eu vou multiplicar pelo fator 1 mais I ao quadrado. Se eu vou voltar 2 meses, eu vou dividir pelo fator 1 mais I ao quadrado. Se eu vou avançar 3 meses, eu vou multiplicar pelo fator 1 mais I ao cubo. Se eu vou voltar 3 meses, eu vou dividir pelo fator 1 mais I ao cubo. Ok? Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Então, a gente vai resolver essa equação aqui. 80 menos 50 vai dar 30. E no primeiro membro, então, ficou 30, e no segundo membro ficou 50 sobre 1 mais I. Aí, novamente, aparece uma equação aqui,
ou a gente pode pensar também, nesse segundo caso aqui, com uma proporção. Então, a gente pega o mais i que está dividindo e passa para o outro lado. Então, vai ficar 30 vezes 1, 30, 30 vezes i, 30i. No primeiro membro vai ficar, no segundo membro vai ficar 50. Então, agora, a gente saiu dessa equação fracionária e caímos aqui numa equaçãozinha do primeiro grau. Só isolar o i. Então, ficou 50 menos 30, ficou 20. 30i igual a 20. 20 dividido por 30 vai dar 0,66666. Para a porcentagem, vai dar 66,666%. Mas aí a gente pode fazer um arredondamento aí dessas casas decimais, então a gente pode dizer que a taxa de aproximadamente 66,67%. Beleza? Bom, eu postei o gabarito comentado para vocês lá no Classroom. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só perguntar lá ou aqui, tanto faz. E estou à disposição para quaisquer dúvidas que vocês tenham aí nessas questões ou na matéria que a gente viu. Ok? Então, no mais, um forte abraço e até a próxima. Valeu!